Queridos, hoje é um dia especial para você estar vivo. Essa é a melhor época da história do mundo. Nós estamos vivendo numa aliança, onde você está suprido, você está guardado. Pensa num dia poderoso para estar vivo é hoje. Pensa numa semana poderosa, é a semana que está começando. Você pode não estar vendo, mas Deus, Ele tem caminhos no ermo. Ele abre mar para você passar. Ele transforma circunstâncias. Ele é um Deus que cria onde não existe. Ele é um Deus que faz aonde você nem imagina. Eu não sei como você chegou aqui, queridos, mas hoje é noite de milagres. Hoje é noite de transformação. Você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículo 10 e 11. Apocalipse 12, versículos 10 e 11. Já que está aqui, eu vou ler com você, olhando aqui. Diz assim: então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Pode ir para o próximo versículo. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Queridos, o livro de Apocalipse e esse texto estão falando de uma realidade que é uma realidade final. Está falando de quando Deus vai expulsar definitivamente Satanás desse mundo e quando nós reinaremos para sempre, governaremos a partir desse mundo. Quando nós executaremos o plano que Deus tem para nós, de sermos os donos dessa terra, os governadores. Mas eu queria te dizer, querido, que a realidade final, ela já entrou na terra através da pessoa de Jesus. Quando Jesus veio, Ele inaugurou um tempo chamado Reino de Deus. Ele uniu passado, presente e futuro. Ele é a resposta para a humanidade. Durante todo o Velho Testamento, o povo ficou esperando um libertador. Jesus é o libertador. Nós vivemos hoje um tempo de já e ainda não. Ainda não vimos tudo resolvido definitivamente, ainda não vemos Deus reinando plenamente, ainda há inimigos para serem derrotados. A Bíblia fala que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ainda vivemos num tempo em que Deus dá aos homens oportunidade, até que Deus definitivamente vai banir o mal dessa terra. Mas nesse tempo, a eternidade já entrou na terra na pessoa de Jesus. O reino de Deus já é uma realidade hoje. Satanás já foi destronado. Hoje nós somos os governadores dessa terra. A igreja de Jesus Cristo é a responsável por esta terra. Somos nós que estamos governando aqui e agora. Nós somos os responsáveis por estender o governo de Deus nas nações. Se as coisas ainda não estão como deveriam estar, a culpa é minha e a culpa é sua. A responsabilidade é minha e sua, porque o reino de Deus já está presente na terra e veio para ficar. A Bíblia diz, pode voltar lá no primeiro versículo, diz que a partir de agora já veio a salvação. Ela chegou através de Jesus Cristo. Você já está salvo, você já tem cura, você já tem provisão, você já tem segurança, você já tem tudo que você precisa à sua disposição, porque Jesus entrou e já tornou isso disponível para você. Já veio o poder de Deus, você recebeu o poder quando você se uniu a Jesus definitivamente. Você já é alguém poderoso, alguém pronto para transformar qualquer realidade. O poder de Deus já está disponível aqui agora. O reino do nosso Deus está à nossa disposição. E a autoridade já nos foi dada para que nós vençamos qualquer resistência àquilo que Deus tem para fazer nesse tempo. Agora esse texto continua dizendo, olha,
que eles o venceram, no último versículo diz assim, que eles o venceram por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do seu testemunho. Antes de explicar essas armas que Deus nos garantiu, eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: porque todo que é nascido de Deus, presta atenção, porque todo o que é nascido de Deus, não é os mais ungidos, não são os mais consagrados, não são os que frequentam mais a igreja. Ele está dizendo, todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 2 vezes, 2 lugares diferentes a Bíblia está falando, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. E agora ela está falando, existe uma vitória que vence o mundo, a nossa fé. Keila, a Bíblia está falando sobre vitória porque nós estamos numa guerra. Sabe o que acontece, queridos? Há coisas querendo impedir que nós façamos aquilo que nós nascemos para fazer. Nós temos inimigos. Nós temos um inimigo que a Bíblia chamou agora de acusador. Satanás, ele resiste a nós. Ele resiste a tudo que Deus deseja fazer aqui na terra. Nós temos um outro inimigo chamado mundo. O que é o mundo? É a arma visível que Satanás usa contra nós. Satanás é invisível, ele não vai aparecer a você de chifrinho e de rabo. Ele usa coisas visíveis para atrapalhar você. Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas para impedir você de realizar o seu propósito, para impedir você de ter a vida plena e abençoada que Deus tem para você. O último inimigo que nós temos se chama a nossa carne, mas essa já foi vencida, porque nós fomos crucificados com Cristo, nós não andamos mais na carne, agora nós podemos andar no Espírito, nós podemos viver a vida que Deus quer para nós. A oposição, a Bíblia está falando, existe uma oposição que precisa ser vencida. Existe uma vitória que vence o mundo, existe um meio de vencer. As 2 armas que a Bíblia nos aponta para vencer são o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Mas você sabia que o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho só vão nos fazer vencer se eu tiver a fé? Porque a fé é o que me proporciona usar aquelas armas. Pensa comigo, queridos. Não adianta você ter uma escopeta, você ter uma bazuca, você ter um revólver para enfrentar um perigo, uma oposição, uma guerra, se você não tiver saúde para manejar aquelas armas. Se você não conseguir segurar o revólver na sua mão, de que vai adiantar você ter um revólver? Não há possibilidade de eu usar uma arma espiritual sem que seja do jeito espiritual. Qual é o jeito espiritual de eu usar uma arma espiritual? É usando a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível obter qualquer coisa espiritualmente falando. É a fé que é a vitória que vence o mundo. É a fé que é o requisito para que eu possa usar aquilo que Deus colocou à minha disposição. O que foi que Deus colocou à minha disposição? Volto para o primeiro versículo, Apocalipse 12, dizendo: vocês têm à sua disposição, e é isso que faz vencer o mundo. É você crer no sangue do Cordeiro e na palavra do testemunho. Agora vamos entender o que é o sangue do Cordeiro e o que é a palavra do testemunho. As 2 armas que Deus colocou à sua disposição. Em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre o sangue do Cordeiro. O que é o sangue do Cordeiro? É o preço pago para que eu não recebesse a pena que eu merecia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. No momento em que eu peco, eu estou assinando uma sentença de morte, dizendo, eu mereço morrer. No Antigo Testamento, Deus providenciou um meio
para que nós pudéssemos ter acesso a Deus e nós não morrêssemos imediatamente pelo nosso pecado. Mas a Bíblia diz que Deus já esperava o sacrifício perfeito que me livraria da pena. Talvez você diga, Keila, mas isso parece tão sério, isso parece tão duro, às vezes o pecado da gente parece tão inofensivo. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Todo pecado atrapalha o propósito de Deus. Todo pecado, queridos, é contra Deus e termina por ser contra alguém. Quando nós pecamos, nós assinamos uma sentença de morte. E você vai dizer, mas eu merecia morrer só por causa de uma fofoca? Eu merecia morrer só por causa de um pensamento errado, de uma ação errada, ou de às vezes ser desobediente aos meus pais? Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você conheça, eu imagino que você conheça o Código Penal. Lá no Código Penal está escrito assim: matar alguém, pena de tantos a tantos anos. Se for um matar simples, é uma pena simples. Mas se vem com requinte de crueldade, pior. Talvez você siga nenhum dos artigos do Código Penal você ofendeu. Mas se você ofendeu um, é o suficiente para você ir para a cadeia. Você não precisa cometer 30 crimes para você ir para a cadeia. Basta um. Todos nós éramos pecadores. Todos nós ofendemos a Deus. Todos nós nos afastamos de Deus. A nossa natureza era uma natureza maligna. Nós não queríamos obedecer. Nós não nos importávamos com o próximo. Nós não ligávamos se a gente estava prejudicando alguém. A gente não ligava se a gente estava destruindo a natureza. A gente não ligava para os danos que a gente causava à sociedade, porque esse éramos nós, mortos em nossos delitos e pecados, afastados de Deus. E havia uma cobrança sobre nós. A Bíblia chama Satanás de o acusador. Ele estava diante de Deus dizendo, está vendo? Olha aí, ó, merece morrer, merece morrer, merece morrer. Então, havia alguém que já estava destinado a entrar no mundo para me salvar e para te salvar. Sabe, queridos, você não foi desculpado do seu pecado. Ninguém olhou para você e disse, não, olha, você não é tão culpado assim, eu quero te perdoar. Não, você não foi desculpado do seu pecado. Você teve um substituto que o pagou. Alguém foi no seu lugar. Havia uma condenação e essa condenação era justa. E nessa condenação, a minha sentença era culpada. Mas alguém entrou naquele lugar. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pegou a minha pena e Ele morreu a minha e a sua morte. Por isso, agora Satanás não pode mais exigir nada, porque toda vez que ele exige, ele se lembra que há um sangue derramado. O sangue do Cordeiro já me tornou mais do que vencedora. O sangue do Cordeiro já me tornou agora uma pessoa justa diante de Deus. Já não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Ninguém pode te acusar. Você não pode viver uma vida aquém daquilo que você é, de quem Deus te tornou, porque não há mais condenação sobre você. Você não pode ficar se lembrando dos pecados passados e pensando, será que o que está acontecendo na minha vida agora é porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo? Quantas pessoas estão presas no passado que Deus já perdoou? Mulheres que passam a vida pensando, isso aqui está acontecendo porque um dia eu pratiquei um aborto. Você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Os seus pecados foram apagados e foram lançados no mar do esquecimento. E se Deus não se lembra mais, por que você está se lembrando? Pois se Satanás vem te acusar, você pode dizer, Satanás, eu já fui perdoada. O meu lugar é no céu com Deus e o seu é no lago de fogo e enxofre. De lá você não vai sair. Paulo foi um homem que perseguiu a igreja de Jesus e de uma forma muito cruel. Ele diz, eu fazia o povo blasfemar.
Imagino, queridos, que Satanás tentava lembrar Paulo, dizendo, você foi mal. Porque as armas dele são sempre as mesmas. Foi você, foi você. Está vendo o filho daquela ali? Foi você que fez blasfemar. Mas Paulo dá uma declaração sensacional para mim e para você. Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu não vou retroceder, o que eu fui. Não tem mais como consertar, mas Jesus pagou o preço e agora eu sigo adiante. Eu não vou ficar paralisado por causa do meu passado. Eu não vou ficar lembrando daquilo que já passou, porque agora eu nem sou mais aquela mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso que você é. Estava dando aula no Rema, uma aluna me procurou e falou, professora, eu estou tentando compartilhar algumas coisas que você fala. Eu tenho sido tão liberta nas aulas, mas a minha família olha para mim e diz assim, você quer me ensinar? Quem é você para me ensinar? Eles se esqueceram, ou eles não sabem que aquela pessoa não é mais a velha pessoa que eles conheceram. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 5, ele diz assim, a ninguém mais nós julgamos segundo a carne, eu não olho mais as pessoas como elas eram. Nós não temos mais esse direito. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O sangue do Cordeiro foi aplicado sobre você. E porque o sangue dele foi aplicado sobre você, você é uma nova criatura. Você tem direito a uma herança. O livro de Gálatas fala que um testamento ele não serve enquanto o testador está vivo. Pois o testador, querido, já morreu e já ressuscitou para que você pudesse tomar posse da herança hoje, não é amanhã. Ele já morreu, você já pode reivindicar a sua herança. Você já tem posse dessa herança. É só você tomar para você, é só você recebê-la com fé e dizer, isso é meu. Aí a pessoa está dizendo, não é. Eu tenho um testador, esse testador escreveu o meu nome nesse testamento. Esse testamento é meu e eu vou levar tudo que é meu. Não vai ficar aí, eu quero tudo. Eles o venceram, porque creram no que o sangue de Jesus é capaz de fazer. O sangue de Jesus te comprou. O sangue de Jesus te libertou. Você não é escravo de mais nada. Você não é escravo do pecado. Você não é escravo da morte. Você não é escravo da doença. Você não é escravo da pobreza. Você é livre. Para a liberdade foi que Cristo te libertou e agora permaneça livre. Não se submeta mais a julgo de escravidão. O sangue de Jesus Cristo te transformou em alguém. Deixa eu te mostrar quem você é. 1 João capítulo 4, versículo 17. Deixa eu te dizer quem você é. Você tem a própria natureza de Deus. Você nasceu de Deus, você não é qualquer um, não. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo não tenhamos medo, mas tenhamos confiança, porque segundo Ele é, também nós somos lá no céu, é isso? No futuro, é isso? Diga neste mundo. Diga assim, como Ele é, eu sou aqui e agora. Você é como Jesus é, aqui e agora. Keila, eu nem sou tão consagrada assim, pois se consagre, porque você já é. Eu nem sou tão poderoso assim, você que pensa. Não está usando o poder que está à disposição, porque não quer, porque ele está aí. O sangue do Cordeiro te enxertou na vida de Deus. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Você e Deus são um. Mas a todos quantos o receberam, Deus-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você não é filho de qualquer pessoa, você é filho do próprio Criador do universo. Você é só irmão de Jesus. É pouco? Quer mais?
crer no sangue do Cordeiro. Crer que não há mais preço para ser pago. Quanta gente vivendo, quantas pessoas vivendo uma vida aquém do que é disponível para elas, porque elas acham que elas precisam agora orar 50 horas por dia. Queridos, isso é importante, isso é muito importante, orar, ler a palavra. Mas a sua oração e a sua leitura de palavra, ela é diferente quando você entende quem você é. Porque não é feito mais por obrigação, é feito por gratidão e por prazer e por deleite. A sua alma se deleita no Senhor, você já sabe quem é. Você não está pagando preço para ser ninguém, você já é. Não tem como eu pagar um preço para ser a filha do meu pai. Não tem preço para você ser filho do seu pai. Você é e pronto. Creia no que o sangue de Jesus te garantiu. Agora eu quero passar para a segunda parte que diz: crer na palavra do seu testemunho. O que é a palavra do testemunho de Jesus? É a declaração daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus tem. A palavra do testemunho de Jesus é a garantia de tudo o que Ele é, de tudo o que Ele tem, de tudo o que Ele fez. Jesus é a própria imagem de Deus na terra. Tudo que Jesus fez na terra é um cheque em branco, é um presente para você. Como assim, Keila? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse novamente. No capítulo 19, no versículo 10. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Adorar quem? João está falando. Eu me prostrei diante dos pés do anjo para adorá-lo. Volta lá. Deixa eu ler, a minha tradução é diferente. Diz assim: eu lancei-me aos seus pés para o adorar, porém, ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. João está dizendo, eu tive um encontro com um anjo, e quando eu tive um encontro com esse anjo, eu quis me prostrar para adorar, e ele disse: ei, não me adora não. Não sou eu que faço nada do que você está imaginando. Não sou eu o responsável. Todas as bênçãos que têm vindo até você é por causa de Deus. É por causa de Jesus. Ele disse: adora a Deus. Por quê? Porque o testemunho de Jesus, aquilo que Jesus fez, é o espírito da profecia. O que quer dizer isso? Está dizendo, olha, tudo que Jesus fez, ele profetiza algo. Tudo que Jesus fez é uma declaração que valeu para o passado, que vale para o presente e que continua valendo para o futuro. Ele profetiza algo. Há um poder no testemunho de Jesus que não acabou quando ele morreu, que não está inoperante hoje, mas que vale eternamente. O testemunho de Jesus é um espírito que profetiza. Tem um poder no que Jesus fez que não ficou no passado. Tem gente que olha e diz, não, mas no passado Deus curava. Jesus veio e curou, mas esse poder acabou. Não, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele está dizendo, pode contar com isso, porque o que ele fez continua valendo para todos sempre. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não há nada que ele tenha dado para uma pessoa que ele não queira dar para todas as outras. Muitas vezes a gente está dizendo, eu não sei se que Deus quer me curar. Ele curou a mulher do fluxo de sangue? Curou, então ele quer me curar. Ela não é diferente de mim? Todas as respostas que nós precisamos para a nossa vida,
Elas foram depositadas na pessoa de Jesus. Jesus vive, Ele é o mesmo, ontem, hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo para sempre. Aquilo que Jesus fez no passado, Ele continua fazendo hoje e Ele vai fazer amanhã. Você está pronto para receber, queridos? Está disponível para você receber tudo o que Jesus fez. Jesus tratou de todas as mazelas do homem, todos os problemas que a gente poderia ter. Há uma resposta em Jesus que é a palavra. A palavra responde tudo o que eu preciso saber. Eu só preciso entender e me apropriar pela fé do que Deus já fez, do que Jesus já operou. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aquilo que Ele fez está disponível para nós hoje. Nós podemos contar com isso, nós podemos nos aproveitar disso. Abre a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 30. Aliás, vamos começar aqui do versículo 35. Diz assim: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Jesus está diante de um quadro de escassez. Havia uma multidão, a multidão estava faminta, os discípulos estavam famintos, provavelmente Jesus também estava faminto, e eles precisavam fazer uma viagem de volta. Os discípulos começam a se preocupar e dizem: Mestre, e agora? O que a gente faz? Esse povo está faminto, mas esse povo não tem recursos. O que nós vamos fazer? Manda eles embora rapidinho, porque vai ficar pior. Quanto mais o tempo passar, com mais fome eles vão ficar. E a gente não tem como suprir a necessidade deles. Jesus olha para os discípulos e diz: Ei, toma providência. Dai-lhe vós mesmos de comer. Que interessante, queridos. Diante da escassez, Jesus podia ter dito: Olha, mande eles embora rapidinho. Vamos resolver isso daqui? Faz o seguinte: eu vou parar de falar mais cedo hoje, eu vou terminar o culto mais cedo para todo mundo ir embora, para ninguém perceber que está com fome. No caminho eles vão descobrir que está com fome. Jesus disse: Ei, discípulos, aprendam uma coisa. Vocês estão preparados para enfrentar a escassez, e eu vou te mostrar como. Não precisa se preocupar, não precisa chorar, nem precisa me convencer. Eu vou te mostrar como. Versículo 38, 39, diz: Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. 40, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Discípulos, o que vocês têm? Senhor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pelo menos 5.000 homens. É de rir. Já pensou? As mulheres que recebem pessoas em casa, você já olhou para a sua comida e de repente veio mais convidado do que você imaginou?
E você fica louca, pensando, meu Deus, vamos tirar alguma coisa da jaula. E agora, e agora, e agora? Diante de 5 pães e 2 peixes, Jesus não se preocupou. Jesus não reclamou. Jesus não ficou aflito. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e disse, Pai, graças eu te dou. Porque se é isso que temos, é a partir disso que o milagre vai nascer. A Bíblia diz que ele deu graças e ele abençoou. Ele não disse, 5 pães e 2 peixes. Quisera eu que você fosse 5 milhões de pães e 2 peixes. Onde foi que eu estava com a cabeça quando eu trouxe esse tanto de gente para o deserto com 5 pães e 2 peixes? Não, ele não reclamou, ele não se desesperou, ele não ficou conversando com a escassez. Quantas vezes estamos nós conversando com a escassez? Estamos lá só falando. Conta de água, você está vencendo e o dinheiro não chegou. Aí você coloca em cima da mesa. Você vai e está pensando, e não dorme de noite. E está pensando, e Satanás está te detonando, dizendo, cadê seu Deus? Ele não disse que você é próspero. Cadê o dinheiro? Ele não disse que não vai faltar? Ele não disse que você é suprido? Aí você passa lá na mesa e diz, é mesmo, conta de água, você continua aí sem ser paga. Sabia que você não nasceu para isso? Você não nasceu para se preocupar. Você não nasceu para reclamar. Você nasceu para olhar uma moedinha e dizer, conta de água, essa moedinha vai produzir outras moedinhas e eu já vou dançar sobre você porque vai ser pago, vai sobrar. Você não vai só pagar não, querido. 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus sobra. E deixa eu te dizer uma coisa. Falei errado, ó. Eu falei na mão de Jesus sobra, mas é na sua mão. Não foi na mão de Jesus. Quem distribuiu foram os discípulos. Deus tem resposta para a escassez. Está faltando o quê, querido? O que está faltando na sua casa hoje? Abre lá e diz, Pai, eu dou graças, porque essa geladeira vai encher demais. Eu vou escolher, vou ter que distribuir, porque vai ficar com cara aqui de que vai sobrar. Não converse com a escassez, porque você não é da escassez. Você é próspero, você é suprido em tudo. Tudo está disponível para você. Mas como, Keila? Pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? Não ouvi. Essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A fé, querido. Simples assim, a fé. Satanás está te oprimindo com alguma conta? Satanás está te oprimindo com o seu emprego? Chega a notícia, estão dizendo que alguém vai ser mandado embora. Satanás grita no seu ouvido, é você. Você fala, não é você, cão, você já foi mandado embora, não sei o que você está fazendo aqui. Você é suprido, querido. Volta umas páginas aí para Marcos capítulo 1. Volta não, vai para frente, né? Depois de Mateus vem Marcos 1. Marcos capítulo 1. Versículo 40. Diz assim. Marcos 1:40. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Aproximou-se dele um leproso,
rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Queridos, de todas as curas de Jesus, essa é a que eu mais amo. O leproso não podia andar no meio das pessoas. Ele não podia morar junto com a sua família. Ele ficava segregado. Se ele andasse por algum lugar, ele tinha que gritar: eu sou imundo, não chega perto. Esse homem com temor chega diante de Jesus. Ele vê em Jesus a única possibilidade da sua cura. E ele se ajoelha, como quem diz assim: pelo amor de Deus, tenha compaixão de mim, se você quiser, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Queridos, essa é a realidade de muitos crentes hoje. Eles não conhecem o sangue do Cordeiro. Eles não sabem quem eles são. E eles estão ainda perguntando: será que Deus quer? Será que Deus quer me curar? Senhor, eu vou orar por um enfermo e eu vou dizer: se o Senhor quiser, eu oro, Pai, para que, se for da tua vontade, fulano de tal seja curado. Queridos, com a Bíblia na minha mão, com a Bíblia na sua mão, como é que eu posso ainda não conhecer a vontade dele? Está escrito. Está tudo aqui, a vontade dele está escrita aqui. E ele vai revelar para mim e para você agora. Olha o que Jesus fez. A Bíblia diz: Jesus, versículo 41, ficou profundamente compadecido. Será que nós estamos deixando Jesus profundamente conhecido por não sabermos quem nós somos? Jesus com expectativas a nosso respeito e a gente sem saber que a gente é a solução para aquele problema? Que a gente não precisa mais chorar. Que a gente não precisa se desesperar, e Jesus profundamente compadecido, dizendo: lê a minha palavra, abre o que está escrito aí, confia, confia. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. 2 Coríntios capítulo 1, se não me engano, versículo 21, diz assim: todas as promessas de Deus têm nele o sim. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Tudo o que ele fez por um, ele faz por todos. Ele está pronto para fazer os mesmos milagres que ele fez no passado. Ele só está esperando que eu e você demos a palavra de ordem para ele fazer a mesma coisa. O mesmo Jesus que disse para um leproso: quero, fica limpo, diz para alguém acometido de Covid hoje: quero ser curado, se levanta. Diz para alguém que aqui está sofrendo de diabetes, dizendo: ei, levanta, eu tenho cura para você. Eu tenho restauração, eu tenho vida plena, vida abundante para você. Ele continua agindo da mesma maneira. O testemunho de Jesus profetiza que isso é possível hoje. Não há doença que Deus não possa curar. Não há milagre que Deus não queira fazer. O final do texto de 2 Coríntios capítulo 1 diz: todas as promessas têm nele o sim, mas diz: por meio de Jesus Cristo, agora nós temos que dizer amém. Sabe por que não acontece? Porque em vez de dizer amém, a gente diz será. Você é próspero, será? Não, amém. Você é curado, será? Amém. Você é santo, será? Não, amém. Você é alegre. Mas eu não estou sentindo isso. E quem disse que você nasceu para sentir? A fé é certeza antes que você veja. Porque se você vê, você não precisa de fé. Você já está vendo? Fé em quê? A fé é uma certeza que vem antes de você ver.
Sabe, não é hora mais de crente ficar em casa dormindo e chorando. Estou com depressão. Irmão, não diga isso. Jesus não mandou depressão para ninguém. Ele mandou uma alegria que o mundo não pode tirar. Mas eu não estou sentindo, mas não é sentir. É crer e agir. Eu gosto do testemunho do irmão Reagan. Se tem alguém que tinha problema, era ele. Coração deformado, problema no sangue, paralisia. Um dia ele entendeu quem ele era. Um dia ele entendeu o testemunho de Jesus, o que Jesus dizia a seu respeito. Jesus disse, olha, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, aquilo que disser será feito. Mesmo lendo isso daí, a ficha não tinha caído. Um dia a ficha caiu. E ele disse, Senhor, eu estou lendo, mas eu estou aqui nessa cama. Deus disse para ele, você não está dizendo que você é curado? Sou. Quem é curado tem que levantar da cama. Se você diz alguma coisa, haja a altura do que você diz. Porque a fé sem obras nem é fé. A Bíblia diz é morta, serve para nada. A fé exige uma ação. É crer e agir como diz. Não há doença que Deus não possa sarar. O que Jesus disse para esse leproso, Ele continua dizendo hoje, eu quero que você seja curado. Eu quero que você ande são, na plenitude da sua saúde. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer, não, sabe o que é? É assim mesmo, é porque eu estou envelhecendo. Isso mesmo, estou fora. Você está envelhecendo, porque eu estou ficando cada dia, a minha mocidade só está se renovando. A sua também. Não há diferença entre nós, não. E eu não vou ficar dizendo que estou ficando mais velho, que estou ficando mais devagar. Mais devagar está o cão. Porque eu só estou melhorando. Porque se um homem chamado Caleb, aos 80 anos, teve a coragem de dizer que eu tenho a mesma força dos 40, pois eu sou melhor do que Caleb, porque eu estou numa aliança melhor. E Deus disse que o menor dessa aliança é maior que o daquela aliança. Então, queridos, eu não discuto com a palavra. Eu recebo a palavra pela fé e digo, é desse jeito. Você está me entendendo, querido? Abre a sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11. Versículo 1. Deixa eu ler a partir do 13. Esse texto é grande, vou só pular um pedacinho com você. Diz assim, está falando sobre a morte de Lázaro, um amigo de Jesus. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Lázaro estava doente, Jesus foi chamado para curá-lo. Jesus não foi imediatamente e disse para os discípulos, olha, vamos lá agora, porque agora está na hora. Lázaro dorme. Aí eles entenderam que Lázaro estava dormindo mesmo e disseram, então a gente não precisa ir lá, se Lázaro está dormindo, vamos esperar ele acordar. E aí aqui está dizendo, Jesus falara, porém era com respeito à morte de Lázaro. 14, então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse para que possais crer. Mas vamos ter com ele. No versículo 34, Jesus vai até onde Lázaro está e perguntou, onde o sepultastes?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Diante da morte, queridos, há uma situação mais complexa para nós humanos do que a morte. É terrível enfrentar a morte. A gente acha a morte uma coisa definitiva. Mas, querido, definitivo nesse mundo é só a palavra de Deus. Só ela é definitiva. Só ela é imutável. Todo o resto, Deus é capaz de alterar. Diante da morte de Lázaro, Jesus é convidado. Quando ele chega lá, Maria vai dizer para ele: já tem 4 dias que ele está morto. Ele já está enterrado. Já fede, Senhor. Jesus não se desesperou. Jesus não duvidou. Jesus não achou que aquela era uma obra difícil demais. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente olha e diz: não, isso é muito difícil. Já enfrentei muita coisa, mas essa em específico, Senhor, essa que está além das minhas forças. Não, você não nasceu para dizer que nada está além das suas forças. Não há nada acima do poder de Deus que habita dentro de você. Diante daquela realidade que parecia imutável, Jesus ora e Jesus nem convence a Deus a fazer o milagre. Eu fico pensando, se fosse eu convidada para aquela oração, talvez eu fizesse um show. Que eu dizia: Senhor, em nome de Jesus, faz alguma coisa. Meu pai, olha aqui, morreu, mas o Senhor é poderoso. E talvez na minha oração eu tentasse convencer Jesus a fazer alguma coisa. Quantas vezes a gente ora tentando convencer Jesus a fazer o que ele já decidiu fazer? A convicção de Jesus era uma coisa tão extraordinária que ele diz: Pai, ó, eu estou orando, é mais para que eles ouçam do que por nossa causa mesmo, porque eu já sei que o Senhor sempre me ouve, eu estou orando só para que eles ouçam eu orando aqui. Só para isso. Porque eu sei que o que eu falar, se tiver de acordo com a tua palavra, o Senhor vai fazer. Deus já tinha dado para ele todo o poder. Jesus é o dono de todo o poder. Então ele só vira para Lázaro e diz: Lázaro, levanta e sai daí. Simples assim. Sem convencer a Deus, sem fazer showzinho, sem discurso sábio, sem oração rebuscada. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Lázaro, levanta daí e sai. Essa autoridade te foi dada. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eis aí, vos dou autoridade. Ele entregou para você a autoridade. Ele está dizendo: agora é com você. Eu vou te dizer para que é essa autoridade. Bota aí Marcos 16. Marcos 16. Versículo 15, eu acho. Isso mesmo.
Marcos 16, versículo 17. Diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Se alguma coisa mortífera beberem, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Coloca aqui para mim Mateus capítulo 10, versículo 8. E eu quero que você olhe para cá. Você vai ler isso aqui comigo. Mateus 10, versículo 8. Vamos ler comigo bem forte, porque isso aí está falando de você? Vamos lá? Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dai. Essa é a autoridade que Deus colocou sobre você. Ele disse: eu estou dando para você toda a autoridade que estava sobre mim, eu compartilho com você agora. Não precisa perguntar como, de graça você está recebendo. Estou te dando de forma totalmente gratuita. Recebe pela fé a autoridade que eu estou te dando. Para fazer o quê? Cura enfermos. Encontrou com o enfermo? Cura. Encontrou endemoniado? Liberta. Encontrou algum doente, não é para você tremer, querido, é para você proclamar a cura. Deixa o resto com Deus. Você faz o que você foi designado para fazer, o resto deixa Deus agir. Nós não podemos andar amedrontados, e se não acontecer? Se você disser, e se não acontecer, é porque você já está fora da fé. Porque quando você diz algo, acontece, porque o poder de Deus está sobre você. A gente só precisa agir à altura do que Deus espera. Expelir demônios, ressuscite mortos. O que é na sua casa que já morreu e que está te deixando preocupado? Keila, meu casamento já morreu. Morreu o quê, querido? Ressuscita ele. Keila, meu relacionamento com os meus filhos já morreu. Morreu nada. Você já recebeu o poder para transformar toda a situação. Você não é refém, você é livre. O poder de Deus está sobre você. Há uma expectativa de toda a criação. Há uma expectativa de toda a terra. Há uma expectativa do Brasil. Há uma expectativa de Brasília. Há uma expectativa da sua família sobre o poder que está sobre você. Eles esperam por você. O Deus que habita dentro de você tem que fazer diferença nessa geração. Você não está, agosto de 2021, no Brasil por acaso. Você não está na terra a passeio. Você tem uma missão. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não é um detalhe. Você não é fruto do relacionamento de um homem e de uma mulher. Porque o Pai dos Espíritos é Deus. Foi Ele quem te deu um espírito. Foi Ele quem colocou o fôlego de vida sobre você. O Salmo 139 diz que antes que você existisse, Ele já tinha escolhido você. Ele já tinha visto os seus dias. Antes que qualquer deles houvesse. Foi Deus quem escolheu que você estivesse vivo. Foi Deus quem escolheu que você estivesse aqui hoje. Porque Ele tem expectativas de que a terra seja mudada pela sua existência aqui nesse lugar. Fica de pé no seu lugar. Você é responsável pela transformação da terra. Diga: eu recebi, pode vir, louvor, toda a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do maligno. E nada pode me causar dano algum. O que é que você teme? O que é que você teme, querido? Se não há impossíveis para Deus,
Não há impossíveis para você. Não há impossíveis para você. Tudo aquilo que está desorganizado, tudo aquilo que está em falta, tudo aquilo que está errado lá na sua casa, hoje você sai daqui ciente de que o poder para mudar está dentro de você. Você só aceita viver a quem se você quiser. Há um poder sobre você para mudar tudo. O Deus que abriu o mar no passado continua abrindo hoje. O Deus que enviou maná do céu no passado continua enviando hoje. O Deus que curou enfermo no passado continua curando hoje. O Deus que ressuscitou mortos continua ressuscitando mortos hoje. O Deus que mudou histórias antes continua mudando histórias hoje. Mas Ele conta conosco. Agora a pergunta que fica: você está disponível? Você está disponível, querido, para mudar o mundo? Você está disponível para se levantar contra toda a obra de Satanás, na sua casa, na sua família, no Brasil, e dizer: parou? Você entende o que o sangue do Cordeiro fez por você? Você entende o que a palavra do testemunho está pronta para fazer por você? A Bíblia diz que para sempre a palavra do Senhor está firmada no céu. Lá no céu, a palavra está estabelecida do jeito que Ele falou, está tudo acontecendo. Aqui na terra é um pouquinho diferente. Porque quem estabelece a palavra de Deus na terra não é Deus, sou eu e você. Ela já está aqui. Nela tem um poder extraordinário. Se eu crer, a palavra diz que pela palavra de duas testemunhas, tudo que está escrito é estabelecido. Quem são as duas testemunhas? Eu preciso chamar alguém para orar comigo para estabelecer a palavra, Keila? Você tem alguém para estabelecer a palavra com você. Você tem um Espírito Santo que estabelece tudo junto com você. Feche os seus olhos, querido. É hora de você começar a mudar realidades. Começa a transformar histórias nessa noite. Começa a orar. Abre